A maldição eterna do edifício Joelma. Existe um endereço no centro da maior metrópole da América Latina que carrega a fama de ser o lugar mais assombrado do Brasil. Para muitos, a história do edifício Joelma, localizado em São Paulo, é apenas a crônica de um terrível acidente que chocou o mundo na década de 1970. Mas para os pesquisadores do sobrenatural e historiadores, o Joelma é a prova viva de que a energia de um crime terrível pode contaminar a Terra para sempre. O horror que aconteceu naquele prédio não começou com um curto-circuito em 1974. A verdadeira maldição foi plantada décadas antes, em um solo que clamava por sangue. Prepare-se, porque hoje no Hiperfatos, nós vamos desvendar a linha do tempo macabra do edifício Joelma, desde o terrível crime do poço até os relatos sobrenaturais que assombram os seus corredores até os dias de hoje. O começo de tudo, o crime do poço, a 1948. Para entender o Joelma, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1948. Naquela época, o terreno na rua Santo Antônio não tinha um grande arranha-céu, mas sim uma casa humilde de família. Ali morava Paulo Ferreira Camargo, um jovem e respeitado professor de química de 26 anos, junto com sua mãe e suas duas irmãs. Paulo parecia um rapaz comum, mas escondia uma mente sombria. Ele se apaixonou por uma mulher que sua família não aceitava. A tensão dentro de casa cresceu ao ponto de Paulo tomar uma decisão assustadora. No quintal da casa, ele mandou cavar um poço profundo, alegando que queria encontrar água limpa. Mas o plano era outro. Em novembro daquele ano, Paulo assassinou friamente sua mãe e suas duas irmãs a tiros. Com os corpos no chão, ele os arrastou e os jogou no fundo do poço recém-cavado, cobrindo-os com terra e cimento. Dias depois, a polícia desconfiou do sumiço das mulheres. Ao irem inspecionar a casa, os policiais começaram a escavar o poço e encontraram a cena de terror. Ao perceber que seria preso, Paulo foi até o banheiro e disparou contra o próprio peito. O crime chocou o Brasil e a casa ficou abandonada por anos. Os vizinhos diziam que o terreno parecia amaldiçoado e que o poço exalava uma energia pesada. Construção do monstro e o dia do juízo, a 1974. O tempo passou e a cidade de São Paulo cresceu em um ritmo frenético. O terreno do crime do poço foi vendido. A antiga casa foi demolida e a memória daquela tragédia foi enterrada sob toneladas de concreto. No início dos anos 70, ergueu-se ali o edifício Joelma, um prédio moderno, imponente, com 25 andares e grandes janelas de vidro. Parecia o triunfo da modernidade sobre o passado sombrio. Mas o solo não esquece. No dia 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira de manhã chuvosa, centenas de funcionários já trabalhavam nas salas do Joelma. Por volta das 8h45, no 12º andar, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado mal instalado deu início a uma faísca. O que se seguiu foi um dos incêndios mais rápidos e devastadores do mundo. O prédio continha muitos materiais inflamáveis, como divisórias de madeira, cortinas de tecido e carpetes. Em menos de 20 minutos, o fogo consumiu mais da metade do edifício, bloqueando as escadas e os corredores com uma fumaça preta e tóxica. Sem ter para onde correr, o pânico tomou conta. Pessoas desesperadas começaram a ir para as janelas em busca de ar. Sem helicópteros capazes de pousar no topo por causa do calor extremo e sem escadas dos bombeiros que chegassem aos andares mais altos, o Joelma se transformou em uma armadilha mortal. O mundo assistiu horrorizado, ao vivo pela TV, dezenas de pessoas pulando para a morte na tentativa de escapar das chamas. Ao todo, 187 pessoas perderam a vida naquela manhã de horror. O mistério macabro das 13 almas. Dentre tantas histórias tristes daquele dia, uma em particular transcendeu a realidade e entrou para o folclore sobrenatural do Brasil. Durante o rescaldo do incêndio, os bombeiros entraram nos poços dos elevadores. Lá dentro, eles encontraram 13 corpos abraçados. Aquelas pessoas tentaram usar o elevador para fugir, mas a energia elétrica falhou e elas ficaram presas enquanto o calor extremo consumia o poço. Devido ao estado dos corpos e à falta de documentos, aquelas 13 pessoas nunca puderam ser identificadas. Elas foram enterradas lado a lado, como desconhecidas, no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. A partir daquele dia, o túmulo ficou conhecido como Túmulo das 13 Almas. Pouco tempo depois do enterro, visitantes do cemitério começaram a relatar algo bizarro. Pessoas juravam ouvir gemidos de dor e gritos abafados de socorro vindo de dentro da terra daquela sepultura. Uma funcionária do cemitério, penalizada com a situação, decidiu derramar um copo de água sobre as covas. Para a surpresa de todos, os barulhos pararam imediatamente. Desde então, uma tradição se formou, o túmulo virou um local de peregrinação.
Até hoje, centenas de pessoas deixam copos e garrafas cheias de água em cima da lápide das 13 almas para aliviar a sede dos espíritos que morreram queimados, e muitos devotos afirmam ter alcançado milagres através das orações feitas ali. O Joelma hoje, o prédio que recusa o passado. O edifício Joelma passou anos interditado após a tragédia. Ele foi completamente reformado, teve sua estrutura reforçada e sua fachada mudada. Para tentar afastar os fantasmas do passado, os novos proprietários mudaram o nome do local para Edifício Praça da Bandeira. Hoje, ele abriga escritórios comerciais e centenas de pessoas entram e saem dali todos os dias para trabalhar. Mas pergunte a qualquer segurança noturna ou faxineiro que caminha por aqueles andares na madrugada, e eles te contarão a verdade. Relatos de aparições são assustadoramente comuns. Funcionários relatam ouvir o barulho de passos correndo desesperados nos corredores vazios. Outros afirmam ver reflexos de pessoas com roupas antigas nos vidros das janelas, que desaparecem quando olham diretamente. Os elevadores mudam de andar sozinhos, e às vezes, portas se abrem em andares vazios no meio da noite. Há quem diga que o 12º andar, onde o fogo começou, mantém uma temperatura estranhamente mais fria que o restante do prédio, não importa o quão quente esteja o dia lá fora. A energia do crime do poço e o sofrimento das 187 vítimas parecem ter ficado impregnados em cada parede daquele concreto. Bloco 6. Conclusão e engajamento. Histórias como a do Joelma nos fazem questionar os limites entre a tragédia urbana e o mundo espiritual. Seria apenas autossugestão de quem frequenta o local? Ou o terreno realmente carrega uma marca invisível e eterna de dor? Se você morasse em São Paulo, teria coragem de trabalhar em um escritório dentro desse edifício após a meia-noite? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse mergulho nos mistérios macabros do Brasil, clique no botão de gostei e se inscreva no canal Hiperfatos para não perder as nossas próximas investigações do desconhecido. Até a próxima!